Interessante, né, o Reinaldo, porque no dia que saiu essa notícia, a gente não sabe direito se eles fizeram esse pedido antes ou depois de sair a notícia do New York Times, veio o pedido para Alexandre de Moraes para liberar o passaporte de Bolsonaro. Hoje, o seu advogado, né, que faz parte do grupo de advogados que está defendendo o Bolsonaro, o Fábio Weingarten, publicou essa petição aí feita no dia 25 de março, que é justamente a segunda-feira que saiu a notícia, que até a gente deu ao vivo aqui essa notícia. Bom, o que, que diz esse pedido da defesa? Que eles entreguem o passaporte para Bolsonaro, por quê? Aí tá aqui nessa segunda página, que vou até abrir aqui para que a gente possa ver, eles falam o seguinte: ele recebeu um convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar Israel com a sua família entre os dias 12 e 18 de maio. Aí diz: é crucial ressaltar que a autorização para esta viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do peticionário após o seu retorno de Israel. Essa circunstância não apenas atesta a responsabilidade e comprometimento do solicitante com suas obrigações locais, mas também reforça a natureza transitória e temporária da viagem em questão. Diante do exposto, requer a juntada do documento, anexo e a devolução, ainda que temporária, do passaporte do peticionário, no caso aqui Bolsonaro, bem como a autorização para ir a Israel entre os dias 12 e 18 de maio, se colocando à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após a mencionada viagem. Faz aí a expressão do Alexandre de Moraes recebendo esse pedido, hein, Reinaldo Azevedo? Olha, o Alexandre vai decidir. Eu não libero, né? Eu, no lugar dele, obviamente, não libero, não acho que tem histórico. Porque o negócio é o seguinte: ele tem compromisso aqui no Brasil, ele tem. O, o, o Bolsonaro, a defesa do Bolsonaro está ignorando, e aqui eu tenho que chamar juristas, o concurso de juristas, que obviamente não esses, né, que assinam, esses advogados que assinam a petição do Bolsonaro, porque é claro que eles não vão concordar, né? Veja só, o artigo 312 do Código de Processo Penal traz os 5 motivos para a prisão preventiva, certo? O artigo 319 do mesmo Código de Processo Penal traz as medidas cautelares. Sabe o nome dessas medidas, Fabiola? Medidas alternativas à prisão. Quando você diz que são medidas alternativas à prisão, você está dizendo o seguinte: se eu quiser, cabe prisão. A rigor, caberia prisão. Mas vamos escolher coisas menos gravosas para não se ter de recorrer ao extremo que é prender alguém. E prender alguém é uma medida extrema. Nas democracias, é a mais extrema das medidas, tá certo? Só não é a mais extrema das medidas no mundo, porque nas ditaduras tem medidas outras, tem tortura, tem morte, tem. Nas democracias, no Brasil, nas democracias em que não há pena de morte, nos Estados Unidos e alguns estados há, mas, enfim, apenas o que é que de pior deveria acontecer a um preso no Brasil, segundo a lei? A prisão. É que depois a gente sabe que tem maus tratos, tem um monte de coisa, mas nada disso é da lei, né? Então se diz assim: o pior que pode acontecer a alguém é a prisão. Prisão preventiva, no caso, antes do julgamento, por isso ela se chama preventiva, antes da condenação. Preventiva quer dizer prévia, prévia à condenação, antes da condenação, né? E o artigo 319 traz as medidas alternativas. Então, olha aqui, a rigor, numa leitura bem dura da lei, seria prisão.
Vamos escolher alternativas, que são as medidas cautelares, para que não se tenha de recorrer ao mais duro? Isso que faz a defesa do Bolsonaro, e o Fábio não deve ignorar, nem os demais advogados, e atenção, eles têm todo o direito de tentar isso, e eu tenho o direito de analisar isso. São domínios distintos. Eles têm o direito de tentar. Eles fazem de conta que eles mudam a natureza das medidas cautelares. Fica parecendo que medida cautelar é, sei lá, um capricho do julgador, ou, me deu na veneta, vou lá e meto uma medida cautelar. Não, não é assim, não. Quando você põe uma medida cautelar, o que você está dizendo é, a rigor, você poderia ficar preso. Mas nós vamos evitar o pior por hora, aguardando o julgamento. Tanto é assim, tanto é como eu estou dizendo, não é? Que o parágrafo segundo, acho do 312, do artigo 312, prevê justamente que, não cumprindo a cautelar, vale a preventiva, evidenciando que existe a conexão entre o 312 e o 319, que o 319 das cautelares é só uma aplicação mais moderada do que prevê o 312. Então não tem essa de, vou viajar, vou passear, me dá o passaporte aí, quero fazer política lá com Netanyahu, fazendo de conta que ele não está submetido a algumas restrições. Entende? E que essas restrições não estão postas ali como alternativa àquilo que seria mais duro e justificável, a prisão. Então vamos parar com isso. Agora, a decisão, obviamente, é do Alexandre, né? Eu não acho que vá liberar, mas aí é com ele, né? Eu não liberaria nada. É que do E ponto de ainda, vista, e o ainda Reinaldo, meteria uma tornozeleira nele. isso foi o que o próprio Reale Júnior hoje também estava conversando conosco. O ponto aí Ah, é? também, né, Eu Reinaldo, juro que eu não ouvi, mas então estou em boa companhia. ele falou a mesma coisa. Ele falou que alguma medida tem que ser tomada, e que chega a ser uma piada esse pedido da defesa, né? No Que é? sentido de Claro que é. que, no sentido de que assim, uma pessoa que está sendo investigada dessa maneira, com as acusações contra ele, os crimes que são apontados contra ele, um pedido à justiça, ao Supremo Tribunal Federal, para deixar o país, ou é por uma questão de saúde gravíssima, alguma coisa relacionada a algum familiar. Agora, a justificativa que é apresentada, inclusive, nesse pedido da defesa. Chama atenção isso também, mais um ponto da defesa de Bolsonaro nesse sentido, né, o Reinaldo? Não É existe isso uma que eu digo. justificativa, né? Não, é isso que eu falo. Fica uma espécie de bullying com a justiça. Porque isso é feito com a devida vênia à defesa. Não é isso que a gente quer. Mas então parece muito. É para ficar alimentando a turma dele na internet. Dizer, é claro que ele não vai fugir, tanto é que ele tem compromisso aqui, não sei o que e tal. Aí já entrou, tem uma foto dele com a Michelle, já pediram passaporte, tem uma foto dele com a Michelle no avião, né? Num avião, sei lá qual avião, mas a Michelle, peço a quem acompanha agora um pouco de frieza, né? Porque é preciso. A Michelle cheirando o pescoço dele e tal. Entende? Meio assim, não, tá tudo certo, né? Então, assim, meio assintoso. A defesa tem o direito de pedir o que quiser, mas há uma tática um pouco assintosa aí de exercício do direito de defesa, né? Ilegal? Não, não é ilegal. Você pode pedir a liberdade, pode pedir o que você quiser, né? Mas que não se justifica, não se justifica. E vem depois do negócio da embaixada, quando um dos argumentos para dizer que nada de errado aconteceu na embaixada é o fato do passaporte ter sido retido. Então, que diabo de coisa é essa?
né? E aí, considerando que o negócio da embaixada lida com a perspectiva da fuga ou da saída do Brasil para o não cumprimento da lei penal, então aí me parece que uma tornozeleira orna, entendeu? Tornozeleira orna, né? Combina, como se. Orna é em dois córregos, que a gente fala, a gente usa no lugar de combinar. Se isso aqui orna, orna, né? Orna bem. Orna no sentido de combinar e orna no sentido de ser um enfeite compatível com a personagem, né?